eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as classificações do romance romântico brasileiro. Bem, já sabemos que o primeiro romance publicado no Brasil, o primeiro romance brasileiro, surgiu exatamente no período do romantismo e se trata da Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Esse romance é um romance tipicamente urbano. Olha só, romance romântico urbano. Então, no romantismo, diferentemente da poesia, que respeitou lá uma cronologia para primeiro pensar sobre o nacionalismo na primeira geração, depois pensar sobre o novo século na segunda geração, depois pensar sobre as questões libertárias na terceira geração, nós temos uma classificação diferenciada por temáticas. Como assim? Eu acabei de dar um exemplo para vocês de um romance de temática urbana. Então, havia 4 classificações dos romances escritos durante esse período do romantismo. Nós tínhamos os romances urbanos, nós tínhamos os romances indigenistas ou indianista, depende aí do veio crítico, né? Como é que vão utilizar essa terminologia. Nós temos os romances históricos e nós temos também os romances ditos regionalistas. Então, esses 4 tipos de romances ajudaram, de alguma maneira, construir a caracterização dessa identidade nacional, que era exatamente o que os autores do período estavam tentando com essa ideia de instaurar o romantismo no Brasil. Não podemos nos esquecer, por exemplo, da figura do índio, que inclusive é o herói nacional nos romances ditos indigenistas. Então vamos começar sobre ele, a partir dele, na verdade, né? Nós temos do José de Alencar, por exemplo, a tríade indigenista. Nós temos os romances Ubirajara, o Guarani e Iracema. Então, esses 3 romances são romances que vão colocar a figura do índio como herói. Gente, é uma coisa muito louca, porque assim, acontecem coisas que só acontecem nos filmes, assim, hollywoodianos, até no desenho do Pica-Pau. Porque, não, pasmem, vocês, que o Peri, que é o Guarani, consegue derrotar sozinho 200 outros índios. Gente, por favor, isso é muito ficcional, é muita idealização para a nossa realidade brasileira, tá? Inclusive para a realidade do século XIX, quando o romance foi escrito. Então é importante a gente pensar nisso, tá? Que a ideia do romance indianista ou indigenista é tão somente construir, firmar a figura de um herói nacional. Já o romance regionalista, por exemplo, Inocência, do Visconde de Toné, tem a ideia, tem ali o preceito, né? Tem a função precípua de fazer os recortes das identidades brasileiras. Então, ele vai falar de uma determinada região. Especificamente no caso de Inocência, do Visconde de Toné, nós teremos ali uma região do Mato Grosso, tá? Então, uma cultura muito ligada ao interior, uma linguagem que vai estar muito bem demarcada na fala das personagens, que vai ser bem diferente da fala do narrador. Então, o romance dito regionalista tem essa ideia de mostrar essas nuances da linguagem, dos costumes, né? Nós tínhamos lá o Seu Pereira que queria casar a Inocência, porque ela não tinha mãe e ela já estava com 18 anos e o pai achava que ela estava velha e tinha que casar logo essa menina, porque esse negócio de ficar com moça velha dentro de casa ia ficar mal falada. Então, assim, tudo isso diz respeito a costumes de uma determinada comunidade, de uma determinada época. E isso, sim, é representado em um romance dito regionalista. Nós temos também os romances urbanos, como foi o caso da Moreninha, que eu citei primeiro, né? Do Joaquim Manuel de Macedo. Um romance urbano tem como função precípua evidenciar os costumes da corte carioca no século XIX. Então, era o pessoal ali que estava na situação, tá? Era o pessoal que tinha grana para ler. A gente já sabe que o público leitor, né, era basicamente formado pelo público feminino
E essas mulheres gostavam de se ver retratadas, então, nessas narrativas todas aí desses romances, tá? Então, já falamos do romance... falta o histórico, né? O romance histórico. O que a gente quer dizer com essa ideia de romance histórico? Quando a gente fala de romance histórico, a gente está falando especificamente de um discurso histórico oficial e de um discurso histórico ficcional. Porque, por exemplo, vamos supor que no discurso histórico oficial nós tenhamos, por exemplo, a figura... vamos pegar aqui vamos pegar um episódio bem histórico mesmo, que foi o impeachment da presidenta, né? Então, não vai demorar de aparecer um romance que conte essa história e que de repente vá colocar o foco em uma determinada personagem, que não seja importante, que não seja do meio político, que é pra gente ter uma oportunidade diferente de analisar esse fato histórico. Então, é um romance que traz como pano de fundo um fato histórico aliado a personagens e fatos ficcionais. Então, seria um outro exemplo de discurso histórico. Algumas vezes traz o destronamento de pessoas que são importantes desses figurões históricos, né? Então, vamos supor assim, que em um determinado romance sobre a construção de Brasília, o Juscelino Kubitschek aparecesse como um dos candangos que vieram para poder fazer a construção da cidade, tá? Então, essa é uma espécie de destronamento, porque o cara era o presidente, entende? Mas aí ele passa a ser um operário. Isso é muito comum em alguns romances históricos, tá? Mas o mais importante é que a gente vai perceber a história a partir de um olhar de uma pessoa que não é importante dentro da história, dentro do discurso histórico oficial. Então, assim, traz um pano de fundo histórico? Sim. Mas não estamos falando do discurso histórico oficial, e sim de uma nova possibilidade de visão daquele determinado fato. Só para fechar essa ideia, José de Alencar tem As Minas do Prata, que é um catatal, um romance gigantesco, né? Que fala sobre uma guerra que aconteceu ali às margens do Rio Prata. E todos os romances ditos classificados como indigenistas também devem ser classificados como histórico, porque eles tratam de um período da formação do nosso povo, né? Eles tratam ali de um período muito próximo ao período do descobrimento. E como são romances que estão falando sobre a figura do índio, então, por sua própria matéria, a gente já tem uma matéria de caráter histórico. Então, os romances indigenistas também podem ser classificados como romances históricos, ok? Viva o Povo Brasileiro, do João Paulo Ribeiro, é um exemplo, tá? Que vai contar aí a história do Brasil durante séculos, né? Então é bem interessante esse romance também, e traz essa ideia do destronamento também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam bem, continuem bem, e que a gente se encontre mais vezes. Um beijo, tchau!